Boa noite. A partir desse momento, você está assistindo ao Espaço Público aqui na TV Brasil. No programa de hoje, nós vamos discutir o novo conflito entre israelenses e palestinos em Gaza. Em apenas 15 dias, já foram registradas 620 mortes, sendo 593 do lado palestino. Entre as vítimas, diz a Unicef, 121 são crianças. Para participar da entrevista, convidamos o professor Emir Sader, cientista político, comentarista da TV Brasil. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Aqui está conosco Gila Flint, correspondente no Oriente Médio há 20 anos. Antes de prosseguir a nossa entrevista, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Gila Flint e também um pouco mais sobre o conflito no Oriente Médio. Gila Flint é jornalista e tem 59 anos. Nasceu na cidade de São Paulo, onde estudou no Colégio de Aplicação, um dos centros de protestos estudantis da década de 1960. Ainda adolescente, foi enviada pelos pais para residir em Israel, onde vive até hoje. Gila formou-se na Universidade de Tel Aviv e foi militante dos principais movimentos pela paz de Israel. Jornalista profissional, há 20 anos se dedica à cobertura do Oriente Médio. Foi correspondente dos principais veículos de imprensa do Brasil e publicou 2 livros sobre os impasses políticos da região: Israel, Terra em Transe, Democracia ou Teocracia, e Miragem de Paz, Israel e Palestina, Processos e Retrocessos. Já temos 47 anos desde a guerra de 1967, 20 anos, mais que 20, 21 anos desde o Acordo de Oslo, que foi a grande esperança de solução, e o que nós estamos observando é que a situação só piora. E os obstáculos à paz, em vez de diminuírem, eles só aumentam. Nesses 21 anos, desde do Acordo de Oslo, quase que triplicou o número de colonos israelenses que moram nos territórios ocupados. O mais recente conflito entre israelenses e palestinos teve início há 2 semanas, a partir de 2 episódios em sequência. Primeiro, 3 jovens israelenses foram sequestrados e executados na Cisjordânia. Em retaliação, um jovem palestino morreu assassinado. Foi o que bastou para a explosão de um novo confronto com lançamentos de foguete da organização Hamas em bombardeios aéreos de Israel sobre a faixa de Gaza. Em poucos dias, haviam 500 mortos e 2.000 feridos do lado palestino, em sua maioria civis, segundo a Organização das Nações Unidas. No lado israelense, eram 20 mortos. Em meio aos apelos do Conselho de Segurança por um cessar-fogo imediato, jatos de Israel, tanques e artilharia continuaram a bombardear a faixa de Gaza nos últimos dias. Gila, é praticamente impossível uma solução política pacífica sem um interlocutor pacifista dentro de Israel. No entanto, a gente percebe que o processo interno de Israel é de radicalização cada vez maior para a direita e para a extrema-direita. A social-democracia praticamente desapareceu. Queria saber qual é a existência real de resistentes pacifistas. A gente vê algumas manifestações, gente que se nega a servir o serviço militar, ou outras resistências. Qual é a existência real hoje de setores pacifistas? São apenas intelectuais, gente individualizada, ou alguma tendência, um potencial possível de aparecer um interlocutor interno pacifista em Israel? Nesse momento eu acho difícil, assim, um interlocutor a nível de governo, né, você está falando, não um interlocutor a nível de sociedade civil. Você está falando de um interlocutor a nível de poder, né? Nesse momento, de acordo com as últimas pesquisas de opinião, se as eleições fossem hoje, a direita, a extrema-direita e partidos religiosos obteriam 70 das 120 cadeiras do parlamento. Quer dizer que nas próximas eleições, se não houver alguma mudança muito dramática, nós poderemos ter em Israel ou novamente o Netanyahu, ou algo ainda mais radical do que o Netanyahu, como o atual chanceler Lieberman, ou o atual ministro da Indústria Naftali Bennett. Você acredita que sem uma ação efetiva dos Estados Unidos, uma ação realmente de condenação real, essa postura de Israel, nada vai mudar?
Acredito que sim. Eu acredito que enquanto não houver uma pressão muito mais incisiva por parte do governo americano, não há perspectiva de mudança. O único país que realmente tem um poder de pressão sobre o governo israelense é os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. E mesmo com todo esse poder que os Estados Unidos têm, sendo o único, praticamente o principal, o mais que contribui mais do que qualquer outro para a economia israelense, não podemos esquecer que os Estados Unidos dão para Israel 3 bilhões de dólares por ano para fins militares, né? E mesmo com esse poder todo, os Estados Unidos não conseguiram convencer Israel a congelar a construção dos assentamentos. Quais seriam as motivações dos líderes israelenses para impedir a construção? São diversas motivações. A motivação atual, principal, é que Israel não vai abrir mão do controle militar da Cisjordânia. Agora, só para esclarecer o nosso público, apesar dessa surpresa que o Hamas está produzindo em Israel, evidentemente o poderio militar de Israel é incomparavelmente superior. Não, inclusive de defesa, né? Porque esses mísseis não caíram, eles foram destruídos. Eles conseguem, ou seja, existe uma certa resistência. A surpresa é que não foram dizimados, mas não é que a gente pode imaginar um conflito com algum nível de alguma paridade, né? Não, é um equilíbrio, né? É um conflito totalmente assimétrico e, como o Florestan falou, isso se manifesta também na área da defesa. Porque nós temos, por um lado, um Estado muito avançado do ponto de vista tecnológico, com um exército muito forte, e por outro lado temos uma grande favela, que é a faixa de Gaza, com um grupo guerrilheiro com armas precárias. Antes de prosseguir nosso debate, vamos relembrar um pouco da história do conflito através de um videotape. O projeto de criação de um Estado judeu na Palestina nasceu em 1897, mas só após a Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo, a ideia virou realidade. A ONU dividiu a Palestina em 2 territórios que deveriam ser a base de 2 estados independentes. Num deles, em 1948, nasceu o Estado de Israel, que se tornou uma potência econômica e militar na região. Em 67 anos, os palestinos nunca formaram um Estado soberano. Até hoje, suas autoridades não têm controle da entrada e saída de pessoas, nem sobre a importação e exportação de mercadorias. Árabes e judeus viveram na Palestina de forma pacífica durante muitos séculos, mas nas últimas décadas os conflitos se acirraram. Num ambiente de tensão permanente, ocorreram guerras em 1948, 1956, 1967 e em 1973. No final da década de 1970, o conflito se estendeu ao Líbano em operações que produziram 20 mil mortes. A partir da década de 1980, ocorreram revoltas da juventude palestina, conhecidas como intifadas. Com o passar dos anos, Israel tornou-se o grande aliado dos Estados Unidos, concentra as principais reservas de petróleo do planeta. Hoje, o exército israelense é o principal destino da ajuda norte-americana ao exterior, recebendo 3 bilhões de dólares por ano.
Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, as tropas israelenses conquistaram a faixa de Gaza, a Cisjordânia e o domínio sobre Jerusalém. Mas essas fronteiras nunca foram reconhecidas pela ONU. Quando a Palestina foi dividida em 1948, judeus e palestinos tinham direito a parcelas equivalentes da área. Hoje, mais de 70% do território é controlado por Israel. A partir da década de 1960, lideranças políticas palestinas formaram grupos armados que passaram a promover atentados terroristas dentro e fora do país. Em Israel, ocorreram ataques suicidas em discotecas, ônibus, instituições beneficentes e outros locais públicos. Em 1972, ocorreu o massacre das Olimpíadas de Munique, quando 11 atletas de Israel foram mortos pela organização Setembro Negro. Em 1994, em Buenos Aires, a explosão de um carro-bomba fez 85 mortos e 300 feridos. As tentativas de paz também foram muitas. Líderes de Israel e da Palestina chegaram a receber o Prêmio Nobel da Paz. Saiu do papel. O ministro Isaac Rabin, uma das principais lideranças de Israel a favor de um acordo de paz, foi assassinado por um fanático israelense. Nos conflitos mais recentes, assentamentos de colonos israelenses ocuparam com proteção militar áreas palestinas. Em 2005, o governo de Israel deixou a faixa de Gaza, que desde então é administrada pela autoridade palestina. Um ano depois, a organização Hamas, que não reconhece a existência do Estado de Israel, venceu as eleições, tornando-se a maior força do parlamento palestino. No final de 2008, os conflitos voltaram. Em resposta a mísseis disparados pelo Hamas, Israel realizou ataques aéreos sobre Gaza, em que 1.387 palestinos morreram e 13 israelenses perderam a vida. Muita gente que acreditava na paz perdeu a confiança da paz. Por outro lado, o terceiro elemento, o terceiro fator que causou a perda de confiança do lado palestino foi a ampliação dos assentamentos. Então, com a morte de Rabin, a ampliação dos assentamentos e os atentados suicidas nas cidades israelenses, nós tivemos uma perda de confiança dos dois lados. Né? Partejo. Então parece uma estratégia da parte de Israel de inviabilizar a vida na Cisjordânia, economicamente inviabilizar a queima até de árvores de azeitonas, né, que tem um século para ser construída, por gente de assentamentos palestinos. Parece que a ideia é de inviabilizar economicamente, finalmente terem que abandonar a Cisjordânia. Ou vão trabalhar em Israel, ou vão embora, porque economicamente se torna inviável com os assentamentos, com agressões. Tem uma meta. Israel está se mostrando incapaz de conviver com um esforço de autonomia palestina. Há também uma tentativa de se apropriar totalmente de Jerusalém, né? De segregar cada vez mais os povos palestinos. É só tentar ver uma ideia de política aí. De acordo com analistas políticos, o plano de Netanyahu é o seguinte: manter o controle exclusivo de Israel em Jerusalém Oriental, quer dizer, de maneira alguma não ceder na questão de Jerusalém. O segundo elemento do plano dele seria manter o controle das fronteiras leste da Cisjordânia, quer dizer, o Vale do Jordão. Isso ele já disse que, de acordo com as necessidades de segurança de Israel, Israel não pode ceder o controle militar da fronteira do Vale do Jordão com a Jordânia. Então teríamos o controle de Israel a leste, teríamos, de acordo com o plano de Netanyahu, os grandes blocos de assentamentos seriam mantidos, onde moram a maioria dos colonos, e o que sobraria para os palestinos seriam alguns bantustões desconectados entre si. Seria um pequeno enclave no norte da Cisjordânia, o outro enclave na área de Belém em direção a Hebron, e outro enclave no sul. Esses enclaves
seriam desconectados entre si. Israel manteria o controle militar sobre as estradas que conectam os 3 enclaves. Eu acho que seria esse o plano de Netanyahu. E como que você vê esse mundo é possível? Isso pode acontecer? É viável? Viável para quem? Para os palestinos, para o mundo? Para os palestinos, obviamente, não é viável, porque isso não seria um Estado. Isso seria 3 enclaves desconectados, nos quais os palestinos não teriam absolutamente controle nenhum sobre suas próprias vidas. Nem sobre a economia, nem sobre o seu dia a dia e nem sobre sua vida nacional. Para o mundo, eu também acho inviável, porque o mundo pelo menos diz, a Europa, mesmo o governo de Obama, dizem que eles apoiam a construção de um Estado palestino viável ao lado de Israel. Esse Estado, que seria, de acordo com os analistas políticos, o plano de Netanyahu, não seria viável. Então vai contra a visão do mundo. A expansão dos assentamentos causa um congelamento no processo de paz, impossibilita a continuação das negociações e, com isso, se cria uma situação de tensão cada vez maior, que, por sua vez, leva a ações militares. Quer dizer, a tensão existente é consequência do congelamento das negociações. E o congelamento das negociações, por sua vez, é consequência desse grande problema que é a expansão dos assentamentos. O que eu consigo perceber na juventude dos dois lados, como você disse, eu concordo com você, há um cansaço do lado palestino, porque já houve tentativas de negociação, não deram certo, já houve tentativas de luta armada, não deu certo, já houve tentativa de luta popular, não deu certo, e há um cansaço, sim, uma desesperança em relação ao futuro. Do lado israelense, há um fenômeno bem interessante que é um êxodo. Milhares e milhares de jovens israelenses estão abandonando o país. Nós vemos hoje o melhor da juventude israelense, os jovens mais cultos, mais bem-sucedidos, os melhores profissionais estão indo embora do país, porque deixaram de acreditar no futuro. Nós temos hoje dezenas de milhares de jovens israelenses em Berlim, Londres e Nova York. Berlim está se tornando um grande foco de israelenses que perderam a esperança no futuro do país. E é o melhor da juventude que está saindo. Então, de algum lado, esse cansaço que nós percebemos na juventude palestina, nós percebemos também na juventude israelense, mas se expressa de maneiras diferentes, né? Vou fazer uma pergunta de Mário Augusto Jacobskin, que ele mandou pelo Facebook. Ele pergunta: tem um fundamento a informação segundo a qual o Serviço Secreto de Israel teria ajudado, de alguma forma, a criação do Hamas para se contrapor, na época, à Organização pela Libertação da Palestina? Tem fundamento, sim, mas não é só o serviço secreto. É todo o governo de Israel e todas as instituições. Isso foi uma coisa pública, explícita. E aqui eu quero deixar bem claro que esse ponto desse internauta é muito importante. O Hamas teve origem na Irmandade Muçulmana, fundada pelo Sheikh Ahmed Yassin, na faixa de Gaza, nos anos 70. Durante os anos 70 e os anos 80, quando a faixa de Gaza estava totalmente sob ocupação dos soldados israelenses, o Sheikh Yassin conduzia, administrava uma grande rede da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. Não só isso, a associação criada pelo Sheikh Yassin na faixa de Gaza era uma associação legal, legítima, registrada por lei em Israel e elogiada por Israel. Porque naquele momento Israel
lutava contra o Fatah, contra a liderança do Movimento Nacional Palestino Laico, e via o Hamas, a Irmandade Muçulmana, como uma alternativa ao Fatah. Era um meio que Israel tinha para enfraquecer o Fatah. E Israel incentivou, legitimou, permitiu e tolerou a criação da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza durante décadas. Desde os anos 70, quer dizer, Israel tem responsabilidade na criação do Hamas. E não só isso. Israel, além de sua responsabilidade na criação do Hamas, Israel também tem uma responsabilidade enorme no que se tornou a faixa de Gaza. Porque quando Ariel Sharon resolveu sair da faixa de Gaza, ele resolveu sair de maneira unilateral. E apesar dos pedidos do presidente palestino Mahmoud Abbas para que ele... poder, não fez um acordo com Abbas e entregou a faixa de Gaza para o Hamas numa bandeja de prata. Quer dizer, em dois momentos históricos importantíssimos, nos anos 70 e 80, quando surgiu o Hamas, e na hora que Israel saiu da faixa de Gaza, Israel explicitamente fortaleceu o Hamas e enfraqueceu o movimento secular, democrata, de libertação nacional palestina. Existe cerca de 20 ou 25% da população de Israel que são palestinos. Eu não sei exatamente qual é a quantidade. Agora são mais ou menos 20%. Tá. Como é que eles vivem lá? Como é que é a convivência? Nas suas escolas, eles estudam pelos livros que Israel elabora, inclusive a respeito da Palestina, ou tem sua própria formação, tem suas mesquitas? Como é que é a convivência? Isso ajuda ou dificulta uma convivência pacífica entre eles? Até parece que o governo de Israel andou modificando as placas de trânsito e colocando tudo em hebraico, é verdade isso? Colocando os nomes hebraicos com letras e de sinal de protesto contra a ofensiva à faixa de Gaza. Então o Lieberman conclamou o público, ele é o chanceler, conclamou o público a boicotar os negócios dos cidadãos israelenses, cidadãos árabes israelenses. Quer dizer, há uma... E a população seguiu esse conselho? Sim, quer dizer, em momentos de crise, normalmente, quando há tensão, violência, naturalmente os israelenses frequentam menos as aldeias árabes israelenses. É quase que natural, né? Porque são palestinos. E quando tem uma guerra com os palestinos, os cidadãos israelenses têm medo de ir em aldeias palestinas. Isso é uma coisa natural. Mas entre um comportamento natural de um cidadão individual e o chanceler do país conclamar ao boicote de negócios de cidadãos do próprio país, há uma diferença muito grande. Agora, sobre as escolas e as mesquitas, Israel controla completamente, o Ministério da Educação de Israel controla todas as escolas nas aldeias árabes israelenses e controla o programa de educação, o currículo e tudo mais.
esses 1.600.000 cidadãos israelenses de origem palestina são cidadãos no sentido de que podem votar nas eleições. Existem 3 partidos que representam a população palestina e israelense. Esses partidos agora se encontram sob uma ameaça muito clara de não poder ser reeleitos na próxima eleição, porque com o intuito de prejudicar os partidos árabes, o parlamento israelense elevou o mínimo necessário para que um partido entre no parlamento. Então esses 3 partidos provavelmente vão ter que se unir para conseguir o mínimo necessário para poder entrar no parlamento. Eles são cidadãos de segunda classe, né? Cidadãos de segunda classe em alguns aspectos, sim. Mas, por exemplo, as crianças são educadas sobre a Palestina na versão que Israel tem sobre a Palestina, nos livros da escola. Sim, o currículo escolar é todo... unificado. É unificado, e quem controla o currículo escolar é o Ministério da Educação de Israel. É um massacre cultural, inclusive religioso também, ou não? Da autonomia de ter seus espaços de religião, mesquitas ou não? Do ponto de vista de religião, há mais autonomia do que do ponto de vista político ou cultural. Do ponto de vista de religião, há mais autonomia. Tem os sacerdotes reconhecidos, sacerdotes islâmicos reconhecidos pelo governo de Israel. E no sentido religioso, a autonomia é bem maior do que em outros sentidos. Bem,